Você já imaginou como seria fechar os olhos aqui e abri-los em outro lugar? Um lugar onde o tempo parece se dissolver, onde a dor física já não existe e onde um sentimento de paz profunda te envolve por inteiro. Pois é, hoje vamos continuar a jornada que começamos no último vídeo, mas dessa vez vamos além. O que acontece com a alma exatamente nos primeiros instantes após a morte? Quem nos recebe? Como é esse momento de travessia? E mais, como é o reencontro com aqueles que partiram antes de nós? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas descrições mais tocantes sobre o processo de desencarne, com base em relatos de quase morte, mediunidade, estudos espíritas e esotéricos. E olha, prepara o coração, porque tem coisa aqui que vai arrepiar até quem diz que não acredita em nada. Ah, e se esse tema te intriga tanto quanto a gente, já deixa o like e se inscreve no canal Despertar Espiritual, porque aqui a gente fala do invisível com os pés no chão e o coração aberto. A transição espiritual não é um apagão. Pelo contrário, muitas pessoas relatam que, no exato momento da morte física, a consciência se expande. Algumas descrevem uma sensação de flutuar suavemente para fora do corpo, como se estivessem tirando uma roupa apertada. O corpo está ali, deitado, mas quem sente, quem pensa, quem observa, continua vivo, lúcido e muitas vezes em estado de choque. É nesse instante que surgem os primeiros seres do plano espiritual. Alguns são familiares que já desencarnaram, outros são mentores, entidades de vibração elevada que acompanham nossa jornada há muito tempo, mesmo sem a gente perceber. Eles não vêm para julgar, eles vêm para acolher. E o mais curioso, o ambiente ao redor começa a se moldar conforme o estado mental e emocional da pessoa. Sim, o mundo espiritual é altamente sensível à consciência, ou seja, o que você sente, você vê. Imagina um lugar onde o cenário muda de acordo com o seu estado interior. Para uns, o pós-morte se apresenta como um jardim de luz, com cores suaves, aromas indescritíveis e uma sensação de amor incondicional no ar. Para outros, pode parecer uma neblina confusa, um vazio silencioso ou até um local de sombras, se a alma estiver carregada de culpa, medo ou apego à matéria. Mas calma, ninguém fica preso para sempre. Segundo a espiritualidade, o que define esse ambiente espiritual é o nível de consciência que a alma carregava em vida. A boa notícia: mesmo os que se veem perdidos ou assustados são encontrados, cedo ou tarde, pelos mentores e familiares que se aproximam com extremo amor, paciência e compaixão. Porque lá, no plano sutil, o tempo não corre como aqui. Não existe pressa, existe processo, cuidado e, principalmente, evolução. Agora segura o coração, porque esse é o momento mais aguardado por muitos, o reencontro com aqueles que amamos e que partiram antes de nós. De acordo com diversos relatos mediúnicos e experiências de quase morte, esse momento é profundamente comovente. Pessoas relatam ver pais, mães, filhos, avós, amigos, todos sorrindo, vibrando alegria, esperando por aquele abraço que ficou pendente aqui na Terra. Mas não é só um abraço. É como se nesse toque espiritual houvesse uma troca de energia, uma cura mútua, um perdão silencioso. Às vezes nem precisa de palavras, o olhar já diz tudo. E o mais lindo? Muitos reencontros ocorrem em ambientes construídos pelos próprios espíritos, casas, salas, jardins. Tudo criado com a força do amor e da intenção. Isso mostra que o vínculo verdadeiro não termina com a morte. Ele apenas muda de forma. Depois do reencontro,
começa uma etapa fundamental: a cura da alma. Muita gente acha que, ao morrer, a gente automaticamente vira uma espécie de sábio flutuante que entende tudo. Não é bem assim. Muitas vezes chegamos do lado de lá, ainda carregando mágoas, traumas, confusões. E é aí que entram os postos de atendimento espiritual. Sim, existem colônias espirituais, hospitais vibracionais e até centros de orientação, onde as almas são tratadas com um carinho que dificilmente se encontra na Terra. Lá, os mentores nos ajudam a compreender a vida que acabou, os erros cometidos, as lições aprendidas. E aos poucos, a alma vai se reequilibrando. Alguns passam por uma espécie de sono restaurador, um estado de descanso profundo, onde a consciência repousa enquanto os corpos sutis são tratados. Outros participam de conversas, encontros, terapias em grupo, tudo adaptado à sua necessidade espiritual. O plano espiritual é, acima de tudo, um ambiente de reeducação e amor. Agora, tem uma parte delicada aqui. E quando a alma não quer ir embora? Quando está tão apegada ao mundo físico, à família, à casa, às posses, que resiste em seguir adiante. Isso acontece, e mais do que a gente imagina. Alguns espíritos não entendem que morreram, outros simplesmente não aceitam. E é por isso que, em muitos casos, os mentores precisam agir com extremo tato. Eles não forçam ninguém, mas também não desistem. Aos poucos vão mostrando sinais, despertando lembranças, ajudando a alma a se libertar do medo. É um processo e pode demorar, em certos casos, até anos. É daí que vêm muitos relatos de presenças espirituais em casas, locais de acidentes, hospitais. São consciências em conflito, tentando entender o que houve. Mas, novamente, ninguém está sozinho. Existem equipes inteiras no mundo espiritual dedicadas só a isso: resgatar e orientar almas que se perderam no meio do caminho. Talvez a pergunta mais comum seja: tá, mas quem decide para onde eu vou depois que eu morrer? E a resposta é surpreendente. Em grande parte, você mesmo. Não tem um juiz, uma fila, nem uma ficha a ser preenchida. O universo espiritual funciona por afinidade vibracional. Você vai para onde sua vibração te leva. Se passou a vida cultivando amor, compaixão, aprendizado, naturalmente será atraído para ambientes com essa mesma energia. Agora, se alimentou ódio, ganância, egoísmo, vai precisar passar por uma reciclagem antes de seguir adiante. E tudo isso acontece sem punição. É uma consequência natural, como a gravidade. Claro, existem orientadores que ajudam nesse processo, mas a decisão final é sua, ou melhor, da sua consciência. Afinal, ninguém conhece melhor a sua jornada do que você mesmo. E isso, embora assustador, também é libertador, porque mostra que o céu e o inferno não são lugares, são estados da alma. Você já ouviu falar em colônias espirituais? Não, não é ficção. Diversos médiuns relatam a existência de cidades inteiras do outro lado, estruturadas de forma muito semelhante às da Terra, mas com uma vibração mais sutil e organizada. A mais famosa é Nosso Lar, descrita pelo médium Chico Xavier, através do espírito André Luiz. Nessas colônias, as almas vivem, trabalham, estudam e continuam evoluindo. Existem escolas, hospitais, jardins, áreas de lazer e até locais de meditação profunda. Mas nada disso é material como aqui. Tudo é criado e sustentado por energia mental e espiritual. Os espíritos mais conscientes contribuem ativamente para manter a harmonia do local, enquanto os recém-chegados passam por processos de adaptação. E o mais interessante, essas colônias não são para sempre. Elas são estações de passagem onde nos preparamos para futuras encarnações ou outras missões no plano espiritual. E depois?
depois de curado, orientado, reequilibrado. O que acontece com a alma? A resposta pode surpreender. Ela se prepara para voltar. Sim, a reencarnação não é castigo, é oportunidade, uma chance de continuar a evolução, ajustar o que ficou pendente, expandir ainda mais a consciência. E esse processo é cuidadosamente planejado. Mentores espirituais ajudam a alma a revisar sua última vida, escolher os aprendizados que deseja vivenciar, até mesmo as condições da nova existência, o corpo, a família, os desafios. Nada é por acaso. Cada detalhe tem um propósito maior. Claro, nem tudo será revelado antes do retorno. O véu do esquecimento é necessário para que a experiência seja genuína. Mas uma coisa é certa: ninguém volta sozinho. Os laços espirituais permanecem. Mentores e familiares acompanham de perto cada passo, prontos para intervir quando necessário. Porque, no fim das contas, a vida, aqui ou lá, é sempre uma jornada em direção ao amor. Agora me diz, como olhar para a morte do mesmo jeito depois de tudo isso? A verdade é que a morte não é o fim, é um retorno, um reencontro, um recomeço. Saber disso muda tudo. Muda a forma como vivemos, como amamos, como perdoamos. Porque quando a gente entende que a vida continua, que ninguém se perde de verdade, que o amor atravessa dimensões, o medo vai embora e no lugar dele nasce uma paz profunda. Por isso, se você perdeu alguém, saiba, essa pessoa não se foi. Ela apenas voltou para casa um pouco antes de você. E quando chegar sua hora, ela vai estar lá, sorrindo, de braços abertos, pronta para te receber com o mesmo amor de sempre. Talvez até mais. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário, seu relato, sua dúvida. Aqui no Despertar Espiritual, você nunca caminha sozinho. E lembre-se, o que a morte separa, o amor reencontra.